Por isso que é tão fundamental o evangelho no coração humano. Porque até nós, o ser humano, a existência humana realmente ela é absurda. Sim. A gente, Eclesiastes, você já me ouviu falando isso, eu ironizo o fato de que a maioria desses cultos e pregações e coaches e teologia da prosperidade se baseia muito em provérbios, mas não se dão conta que o autor de provérbios finaliza a vida em Eclesiastes, chamando tudo de vaidade, falando que tudo aquilo que ele conquistou não era nada, que era correr atrás do vento, porque a constatação de Eclesiastes é o que me leva para Cristo, para a graça de Deus. Exato. É o absurdo. Eclesiastes, sem a graça, sem o evangelho, é suicida. Sim. Porque o cara olha e fala, a vida é um absurdo. Eu tô correndo atrás do vento para provar pra gente que eu não gosto, aquilo que eu não sou. E chega uma hora que o cara fala que isso aqui é o quê? Ele se desespera e a lógica de Eclesiastes tudo é vaidade, mas ele coloca algo interessante, porque como ele ainda não traz a revelação absoluta do evangelho que só vai acontecer em Cristo, ele diz que nesse absurdo existencial tem coisas que aliviam, que ele chama, que seriam, ele diz, olha, no final o que dá uma aliviada no absurdo é a mulher amar e ser amado, comer, ele fala comer a comida, beber o vinho, celebrar com aqueles que amam, ou seja, tem coisas, a existência humana lida e ela é trazida para a coerência sadia com dois tipos de significados, um significado relativo e um significado absoluto. O significado relativo é isso. A gente está aqui, tendo o privilégio de estar com gente bacana, falando algo legal, eu poder trabalhar com algo que eu amo. Tudo isso dá uma desabsurdificada do processo. Ela dá uma aliviada, você ter filho. Eu lembro que quando a gente passou por uma falência empresarial, a gente tinha uma empresa, eu e minha esposa, foi no mesmo momento que a minha filha tinha acabado de nascer. Aquilo aliviava muita coisa. Um casamento, vocês vão ver, vocês vão casar, é maravilhoso, alivia muita tensão. O trabalho, você poder trabalhar, o suor, tudo isso alivia. Porque quando Jesus ele diz assim, nem só de pão vive o homem, ele não exclui o pão. Exato. A gente precisa do pão. Tem o pão de cada dia, que é uma graça para um mundo absurdo. É você trabalhar, ter filho, casar, poder ter a comunhão entre irmãos. Tudo isso alivia, mas ainda é relativo. Porque chega uma hora, e para todos chegam, que nem isso dá mais conta. Que a gente precisa de um significado absoluto. Que as palavras de Jesus, que no Eclesiastes ele diz assim, mas a suma disso tudo, a conclusão final de Eclesiastes é: teme a Deus, tem Deus como referência. E em Jesus ele fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A minha e a sua alma, que fomos criados por Deus, para Deus, a nossa vocação de ser só encontra descanso. É isso, Agostinho, que foi um dos maiores teólogos, escritores que esse mundo já viu, lá do século IV, diz assim: a nossa alma não encontra descanso enquanto não tem esse encontro com o eterno, que é onde a sua alma fala, posso descansar. E isso, meu irmão, religião não faz, dinheiro não faz, filho não faz, sexo não faz, nada faz. O pão de cada dia alivia, mas ainda assim, no final, a gente precisa desse significado absoluto. Esse encontro com o Cristo revelado, com o Deus encarnado em Cristo, que para nós se anuncia como uma boa nova e que cura todo esse processo. Tudo mais é paliativo, relativo, tem o seu lugar, tem o seu valor, o terapeuta, o casamento, um bom trabalho, filhos, um remédio que às vezes o processo está tão avançado que você precisa de um acompanhamento medicamentoso, mas no final
se você não tem essa experiência profunda e crescente na sua alma, no seu ser, encontrando descanso naquele que te criou, que te ama, que se entregou por você, tudo mais vira absurdo. Sim.